A pergunta é, o que é que eu e você vamos fazer com a autoridade que nos foi dada, com a autoridade que nos foi entregue? Tudo isso que eu criei, estou entregando a você. Você sujeita, você governa. Eu diria que a razão pela qual eu e você precisamos orar é uma questão de legalidade. Eu diria que é uma questão de jurisdição. Deus, ao criar o ser humano, diz: toda a terra criada está entregue ao seu governo e à sua autoridade. Você manda nisso aqui. E basicamente o próprio Deus que empoderou o homem para governar sobre a terra diz: para que eu possa agir, eu não passo por cima da autoridade que eu lhe concedi. Você precisa me solicitar formalmente para que eu possa interferir. O Salmo 115, 16 resume isso dizendo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. O que é que Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Porque na jurisdição dele, a vontade dele se estabelece sem restrição. Mas para que ela possa se estabelecer aqui, eu e você temos que clamar. Essa é a razão pela qual a vontade de Deus sem oração não se cumpre, e também pela qual a oração fora da vontade de Deus não atrai a intervenção dele. Mas é a razão pela qual a combinação das duas coisas é uma química explosiva. Quem está entendendo, diga amém. O que você precisamos entender, que inclusive ratifica a autoridade que Deus deu ao homem. Outro dia alguém me perguntou: pastor, mas se o que o senhor está falando fosse verdade, que o homem tem autoridade sobre a terra e Deus não quer passar por cima e ele espera uma solicitação, como é que ficam as declarações de que a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude? Deus não transferiu a posse do que lhe pertence. Deus lhe transferiu a autoridade de governo por tempo determinado. Mas até que o prazo de arrendamento encerre, ainda que tudo pertença a Deus, a autoridade foi dada ao homem. Aí alguém me disse: ok, mas então o diabo também não poderia agir na terra, e parece que ele está meio solto. Eu falei: ele está. Diferente de Deus, ele está. E alguém me perguntou por quê. Eu falei: vamos para a tentação de Jesus no deserto. Lucas 4, versos 5 e 6. A Bíblia diz que Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo, num dos momentos, o diabo lhe mostrou todos os reinos, as glórias do mundo, e diz para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo diz assim para Jesus: porque me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Jesus não olha para o diabo e diz: mentiroso, nada disso é teu. Até porque se fosse mentira, não seria uma tentação. Jesus nem questiona o que o diabo está dizendo, se ele tem o poder de entregar ou não. Ele apenas diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. E Jesus sabia muito bem que ele veio para tomar tudo aquilo de volta como Redentor, sem precisar se curvar diante do diabo, sabendo que quem vai se curvar diante dele é o próprio Satanás. Mas tirando o mérito do que faria, nós precisamos entender. Agora, se o diabo está dizendo: me foi entregue, eu dou a quem quiser, a pergunta é: quem entregou? Foi Deus? Não. Deus entregou tudo isso na mão do homem. Quem que pôs na mão de Satanás? O homem. 2 de Pedro 2,19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem peca, tudo aquilo que Deus lhe confiou, toda a sua autoridade, automaticamente é transferida. Ainda que Jesus tenha vindo para resgatar, e a obra da redenção não se limita aos homens, envolve toda a terra e toda a criação, porque tudo foi afetado com o pecado. Ainda que Jesus tenha vindo para restaurar a autoridade do homem, nós voltamos a uma posição semelhante ao que era antes da queda. O homem tem autoridade e ele precisa reivindicar uma intervenção dos céus para que os céus possam entrar no lugar da jurisdição ou da legalidade humana. Ou seja, nós não estamos de forma alguma limitando o poder de Deus. Deus, por razões que pertencem a Ele, escolheu que as coisas funcionariam assim, revelou na sua palavra que esse é o formato. Então eu volto naquele questionamento do início. Alguns de vez em quando me perguntam: e a soberania de Deus, onde fica? Eu falei: fica com Ele. Ele continua sendo soberano. Ele que decidiu agir assim, não foi a gente que convenceu Ele. Nós não iludimos Ele para participar do processo e conseguimos fazer Ele acreditar como se Ele não fosse soberano. Ele, o Criador, Senhor de todas as coisas, decidiu e revelou isso na sua palavra. Ponto final. A pergunta é: o que é que eu e você vamos fazer com a autoridade que nos foi dada,
com autoridade que nos foi entregue. A Bíblia está dizendo, alguns não têm porque não pedem. Os céus não vão se mover em favor de quem não pede. Pastor, então qualquer um que pedir vai receber? Também não. Porque Tiago diz que alguns pedem, não recebem porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal? Em primeiro lugar, ele fala de alguns que querem apenas esbanjar nos seus próprios deleites. Ou seja, eles não estão sintonizados com a vontade de Deus. E não é porque para Deus agir na terra, ele precisa da solicitação do homem, que o homem aqui na terra manda Deus fazer o que ele quer e não o que Deus quer. Então nós precisamos entender esse outro lado. Segundo, uma das definições de uma oração bem-sucedida está lá em Tiago capítulo 1. Ele começa falando de sabedoria e termina falando de toda e qualquer outra coisa. Ele diz, tem algum de vós falta de sabedoria? Tiago 1,5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu amo essa frase. Deus dá de forma generosa, liberal. Mas ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Ele diz, não pense tal homem, o que duvida, que receberá do Senhor coisa alguma. Então aqui nós temos um outro elemento. Se qualquer petição funcionasse, todo mundo estava sendo atendido em toda e qualquer coisa. Mas porque a oração ela precisa não só estar alinhada à vontade de Deus, mas ser feita com fé, é que muita gente no processo acaba tendo orações sem resultado, sem nenhuma efetividade. Porque a necessidade de fé, Deus determinou, o justo viverá da sua fé. Tudo que eu e você vamos receber de Deus estão nos depósitos da graça. Como que a graça é acessada? Romanos 5,2 diz, pela fé nós temos acesso à graça. Então eu e você precisamos entender a importância da fé. E aqui de novo, para que a gente entenda como fazer bem o que deve ser feito, nós voltamos na importância da palavra de Deus. Porque orar a própria palavra. Porque a fé vem por ouvir a palavra. A palavra de Deus não sinaliza só a vontade de Deus e o que Ele quer fazer, mas a revelação da sua vontade nos inspira fé, nos inspira confiança e a convicção de que Ele fará aquilo que Ele já disse que faria. Então nós nos posicionamos em cima da palavra.